Eita, glória a Deus, hein? Estamos em mais um devocional. Estamos aqui no capítulo 32 de Gênesis. Vamos retirar? Pega a sua Bíblia fechada, pega a sua caneta, os bloquinhos ou papel A4 de anotação ou caderno, pega o marca-texto ou na sua caneta mesmo, você marca o que você achou interessante ali. E vamos orar. Põe a mão no seu coração, que o Deus de paz, Deus de graça, Deus de revestimento esteja totalmente guiando e fortalecendo você. E que os caminhos do Senhor seja uma estrada, para ti conduzir e continuar a passando. Deus te conduzindo e você continuando a passando. E que o do direito seu deste dia, sabedoria, entendimento e discernimento, recaia sobre a sua mente, sendo depositado para não mais sair, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia no capítulo 32 de Gênesis. Você vai ler todo o capítulo e o que acontece? E você vai ouvir, Quantas vezes você for ler, porque você pode pegar o capítulo e pode dividir ele, os versículos na semana. E você vai ler e ouvindo. Quantas vezes você for ler, quantas vezes você vai retornar em ouvir a explicação. Nesse capítulo 32 de Gênesis, a gente vê que Jacó saiu de lá, do sogro dele, Labão, e também do tio, que é tio dele também, e foi a caminho, porque ele queria, chegou o tempo de Deus fazer um concerto com ele e o irmão dele também. Ele fez um concerto ali com Labão, não saiu desconcertado dali, fizeram um pacto ali de uma aliança de separação, e agora ele também, com a orientação de Deus, precisava de consertar com o irmão dele, Esaú. E naquele caminho ele avistou anjos de Deus, da parte de Deus. E quando ele avistou anjo, ele falou assim: eu vi um exército de Deus. E ele colocou aquele nome de Manaim naquele lugar. Manaim significa dois exércitos, ou bando, ou acampamento de anjos, ou também pode falar que significa lugar de encontro, nos significados daquele lugar, Manaim. E como eu disse, chegou o tempo do concerto de Deus, de Jacó com Esaú, porque Deus tinha uma nova história com Jacó, então precisava dele ter aquele concerto com o irmão dele. Então Jacó imediatamente, naquele lugar, encaminhando ali, ele teve mais sinal de Deus que aqueles anjos, e ele fez o quê? Mandou mensageiro. Mensageiro não vai rápido, gente? Porque ali era tudo ou a pé ou de camelo, E mandou um mensageiro. E nesse mensageiro ele falou que era para o mensageiro falar, com Esaú, que ele ficou peregrinando ali na terra de Labão, E deteve ali naqueles 20 anos, e contando tudo que ele adquiriu, falou todo o relato, que vocês já sabem da história de Labão, e quando vocês estiverem da história de Jacó, quando vocês estiverem lendo aqui Gênesis capítulo 32 também, no decorrer, vocês vão ver como foi. Mas imediatamente quando voltou os servos os mensageiros, que era servo de Jacó, daquele dito, ele falou com eles que ele iria vir encontrar com ele, mas com 400 varões junto com ele. Então Jacó imediatamente ali temeu, por causa da situação que ele conhecia o irmão dele. Aí ele mandou todo mundo ir para frente e ele ficou para trás ali. Já naquele momento ele já parou, e já começou a orar a Deus. E disse Jacó a Deus aqui no capítulo 32 de Gênesis, no versículo a partir do 9. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes, toma a tua terra, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem.
menor sou, que todas as beneficências e que toda a fidelidade de que tivestes com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei um dos bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo que porventura não venha e me tire e a mãe com os filhos, quer dizer, mate todos ali da casa dele. E tu disseste, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali, né, a noite. Passou ali a noite do que veio à sua mão um presente para o seu irmão Esaú. Então ele passou ali a noite e a mente dele, vocês vão ler no decorrer, que passou para ele, né? Ele passou ali a noite e na frente dele passou os presentes que ele iria dar para o irmão Esaú. Mas em todo o tempo desta oração, você pode ver ali no contexto que você vai reler, você pode ver que na oração ele falou, eu sei que o Senhor que me mandou ir. Então ele podia ter medo, né? Mas ele não ia deixar de ir ali, mesmo que Jacó, ele tinha mesmo um medo além, muitas coisas não fazia ele avançar, mas neste momento Deus estava virando, né, a situação de Jacó. E aí nesse decorrer Jacó ficou no Val de Jaboque. O Val de Jaboque podia passar 2 a 2, né? Os animais, uma pessoa, outra pessoa, 2 a 2 ali naquele caminho. E ele estava tão angustiado que ele falou, vá na frente, né? Porventura, se o meu irmão vê vocês na frente aí, ele não vai querer, né, fazer-me mal. Então, ele pôs eles para frente. E ali, ele já tinha começado a orar Jacó e foi reforçando naquele lugar, né? E Jacó ficou só naquele lugar do Val de Jaboque. E apareceu o anjo ali, um Jacó, e lutou com ele um varão até a alva, até 5:30 por aí da manhã, lutando aquele anjo com ele, porque Deus queria mudar a fórmula dele. Da personalidade de Jacó, queria mudar o jeito, queria mudar a confiança de Jacó, porque a pessoa precisa ter uma experiência com Deus, né? Então, o que aconteceu ali? E imediatamente ele ficou ali e pensou assim, meu Deus, se eu estou lutando contra o próprio Deus, que é o anjo do Senhor que veio, o que vai acontecer? Literalmente, eu vou morrer. Ele pensou na mente dele, vou perecer. Mas o Senhor não queria isso, o Senhor queria mudar a história dele. E para mudar a história de Jacó, ele precisava mudar o nome de Jacó. Ele mudou aqui, o nome enfatiza uma nova história que Deus estava escrevendo para Jacó. Dali para trás, o Jacó iria morrer no contexto da história dele, de briga, de confusão, né? De ser um traidor, de ser um mentiroso, iria mudar para ser um projetor dos propósitos de Deus na vida dele. E ali naquele momento, Jacó chamou aquele lugar que ele lutou com o próprio anjo de Peniel. E no versículo 28 fala que o anjo direcionou a Jacó. Falou, você não vai mais chamar mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Aqui você pode falar como príncipe lutaram. Aqui você pode perceber. Como homem e prevaleceu. Então, ele prevaleceu tanto na luta que ele teve, tanto humana quanto na espiritual. E chamou aquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Quer dizer, ele quis dizer aqui que ele viu Deus face a face e Deus teve misericórdia com ele, porque o plano de Deus na vida não era matar Jacó, era produzi-lo ele, a Israel, para uma nova fase da vida dele, para ele saber que Deus é aquele Deus
que faz, que trabalha e que projeta. E a partir daí, né, encontrou com o irmão e nós vamos falar no próximo capítulo. Mas aqui termina falando maravilhosamente que o sol saiu quando passou a Peniel e manquejava a sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, que é a coxa contra a coxa, né? Até o dia de hoje, porquanto ele tocava a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido, no nervo encolhido. Não tem necessidade de ficar sem comer por causa disso, entendeu, gente? Mas nesta passagem, eles fizeram isso por causa do temor que eles tiveram ali. E Deus é assim, gente. Se você, por exemplo, se você faz algo para Deus, né? Se você faz algo para Deus e a outra pessoa pode achar que é absurdo fazer isso, mas se você está fazendo tanto por obediência, tanto para glorificar a Deus, não. Se aconteceu isso com Jacó, nós não vamos comer a juntura da coxa, né? Daqueles nervinhos que tem da coxa e da sobrecoxa, nós não vamos comer isso, ou da coxa dos animais lá, né? Que eles podiam comer, nós não vamos comer, porque nós vamos fazer isso como referência àquilo que aconteceu, como temor a Deus, né? Então, assim, precisa fazer isso? Não. Mas eles ali quiseram fazer por respeito, né? Ali, o que aconteceu com Jacó. Mas essa passagem foi tremendamente. Eu quero falar com você que a partir dessa passagem que você ouvir, você lê aqui, quando você vai ler, você vai ter uma emoção também diferenciada ao ler. Vai ter parte aqui que você vai querer enfatizar mais ainda do que essa explicação que eu estou passando para você, que isso aqui é um resumo e você vai ver a grandeza, algo tremendo da parte de Deus, e você vai ver que realmente a obediência, ela traz resultados tremendamente em nome de Jesus.